Alô, torcedor, alô, torcedora, bom dia! A manchete do Galo, terça-feira já será de trabalho para o Atlético, Cláudio Rezende. No Galo, começa hoje preparação para a próxima rodada do Brasileiro. Jogadores em data FIFA podem ser desfalques. Depois da derrota no último final de semana para o Vitória, jogadores se reapresentam hoje ao técnico Eduardo Domingues lá na cidade do Galo, já para pensar no próximo compromisso pelo Brasileirão, que será diante da Chapecoense. E olha só um detalhe importante, fora de casa de novo. E é aí que tá o problema. O Atlético precisa quebrar esse jejum aí de não vencer, de não pontuar como visitante. Cláudio Rezende traz mais dados sobre esse assunto e fala também sobre os jogadores do Galo que não vão participar desse período de treino com o Eduardo Domingues porque estão servindo suas seleções. Não é isso, Cláudio? Bom dia. Bom dia a você também, a todos que nos acompanham aqui no Tiro de Meta. A terça-feira do Galo será de reapresentação do elenco para o início dos preparativos para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro e uma maratona de jogos que virá pela frente após essa parada de data FIFA. E o grande desafio do técnico Barba Domingues junto ao elenco do Galo é conseguir melhorar o desempenho fora de casa. O Atlético até aqui é o único time da Série A que não pontuou como visitante. E se a gente ampliar essa situação para os anos de 2024 e 2025, foram até aqui 42 jogos, são 24 derrotas e apenas 7 vitórias. É um problema real que o Atlético precisa resolver. Se quiser, lógico, disputar primeira parte de tabela, uma vaga à Copa Libertadores da América, que é o objetivo neste Campeonato Brasileiro. O técnico atleticano vai ter o maior período dele para ajustar a equipe desde quando chegou. O próximo jogo será no dia 2 de abril, na outra quinta-feira, contra a Chapecoense, fora de casa, no interior de Santa Catarina. O período importante para Lianco, o zagueiro Vitor Hugo, que se recupera de uma lesão muscular na panturrilha, e o Alexander, que já está liberado. São jogadores que poderão ficar disponíveis para a sequência de jogos que vem por aí. Por outro lado, os jogadores que estão servindo seleções em data FIFA, muito possivelmente, não vão chegar a tempo de enfrentar a Chapecoense. Eu explico por quê. Eles estão disputando jogos amistosos e o último vai ser na terça-feira, que antecede ao jogo, 2 dias antes, e estão longe, distante do Brasil. Os atletas do Equador e do Paraguai estão na Europa. O Guiné do Cissé em Marrocos, na África. E o Chile do Ivan Roman fazendo amistosos na Oceania, na Nova Zelândia. Atlético, Cláudio Rezende. Semana de treinos para Barba Domingues ajustar o Galo. E a missão inicial é voltar a fazer pontos fora de casa. O técnico Barba Domingues, ele terá tempo para organizar o Galo, hein? Preparação do Galo, do Barba Domingues, para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Esse é o período maior que ele vai ter desde quando chegou para fazer ajustes no time e também recuperar jogadores importantes que estão voltando de lesões. Casos do Lianco, principalmente, que voltou a jogar contra o São Paulo alguns minutos na semana anterior, depois de mais de 5 meses fora. O Lianco está querendo voltar a ser titular e esse período pode ser importante para que isso já aconteça na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, marcada para o Galo no dia 2 de abril, uma quinta-feira, contra a Chapecoense. E tem também Alexander e o zagueiro Vitor Hugo, que poderão fazer parte também da lista dos relacionados. Mas há uma preocupação no Galo, porque tem vários jogadores convocados para a data FIFA, estão servindo seleções dos países em amistosos internacionais. Um detalhe, a possibilidade é real de que eles não possam jogar contra a Chapecoense. Eu vou explicar por quê. Os amistosos são na terça-feira, e aí eles voltariam no dia seguinte, mas estão longe, distante. Vários atletas na Europa, por exemplo. Os jogos do Equador
são contra Marrocos e Holanda. O último jogo vai ser na Holanda. O Paraguai, do Júnior Alonso, vai fazer o último jogo na França. E aí a viagem sempre mais longa. O Chile, que é do Ivan Roman, estará na Nova Zelândia, do outro lado do mundo. E Guiné, do Cissé, fazendo amistosos no Marrocos. Então, como o duelo contra a Chapecoense é lá no interior de Santa Catarina, fica mais difícil o aproveitamento desses jogadores na próxima rodada. Mais uma parada. Fora de casa, o Atlético não tá bem nos jogos como visitante, tá indo muito mal. E aí o Barba Domingues vai ter essa semana aí pra fazer esses ajustes no Galo para esse duelo contra a Chape, fora de casa. Ô Vini. É um tempo bom, só que o Atlético tem muitos convocados, né? Então ele não vai poder contar também com todos os jogadores. Faz falta, não vai poder contar com 7 convocados. Mas, Hugo, o Atlético está melhorando, está evoluindo. A gente falava muito sobre falta de competitividade, que o time estava correndo pouco, precisava mostrar mais atitude. Eu vi essa mudança nos 2 últimos jogos. Contra o São Paulo, aliou o resultado também, que veio, uma vitória. Contra o Fluminense, não. Mas já é um indício também de uma evolução, o Atlético mais equilibrado, não tem sofrido tanto defensivamente. É claro que o torcedor espera sequência de vitórias, é o que o Atlético precisa para trazer paz, para poder subir de vez na tabela de classificação e não ficar ali namorando com a parte de baixo. Mas aí o treinador tem um certo limite. Ele organiza o time, é missão dele fazer com que o time tenha jogadas para poder chegar à frente, para poder criar, mas a parte de finalizar, de colocar a bola para dentro do gol, aí não tem treinador que resolva. É com os caras que estão ali dentro. E o Atlético está devendo muito nesse aspecto, não é de hoje, de outras temporadas. O Hulk tá devendo, Dudu quando joga também não está fazendo diferença, Bernard, Gustavo Scarpa, o Coelho nunca foi um grande finalizador, o Alaminda, um jogador de velocidade, até entrou bem contra o Fluminense, mas também não tem essa característica de colocar a bola dentro da casinha, o Cassierra tá chegando agora, é pouco tempo, então o Atlético precisa desse cara, e tem jogadores de qualidade que tem que assumir mais essa responsabilidade, porque não adianta nada você criar muito se não conseguir ser contundente, foi a palavra mais utilizada pelo Sampaoli e agora já foi pelo Barba também. Se quiser pode trocar, seja eficiente, então o que o Atlético precisa é fazer gols. Paulo Brax deu importantes declarações ao CNN Esportes S.A. com o nosso João Vitor Xavier. Fala pra gente, Cláudio Rezende. O CSO de futebol do Atlético, o homem forte do futebol do clube, em entrevista exclusiva ao CNN Esportes S.A. com João Vitor Xavier, falou sobre vários assuntos, contratação do Barba Domingues, também dos processos, né, que a SAF do Atlético vem tomando no futebol, a ideia mesmo do trabalho do gestor de futebol do clube, mas falou da pressão, porque ele vem sendo muito criticado pelas contratações, pelo trabalho que não vem rendendo fruto nos últimos anos. E vamos ouvir então o que disse o Paulo Brax ao CNN Esportes S.A. Creio que nenhum diretor de futebol no Brasil é unanimidade. O Anderson Barros no Palmeiras, com 2, 3 títulos seguidos, estava sendo questionado. E eu entendo que a função traz isso. O papel, o cargo traz isso. E eu tenho que entender isso com a máxima naturalidade possível. Eu acho que para vestir a camisa do Atlético como diretor executivo de futebol, vem tudo dentro. Vem a pressão, vem a cobrança, vem a crítica, vem a agressão verbal. Eu não tenho rede social, né, João? Eu sou um ET, né? Eu não tenho Twitter, eu não tenho Instagram, não tenho Facebook. Se alguém vê lá um Paulo Brax, não, é fake. Não tem, zero, não tem. Pela sanidade mental? Assim, eu lido com a crítica que é natural, só que ter ela todos os dias não faz bem para ninguém. Então eu não quero que isso atrapalhe o meu trabalho. Então é óbvio que eu recebo as críticas através de um filtro ou através de dia a dia mesmo, né? Eu mal coloco o pé fora de casa aqui em Belo Horizonte, mas às vezes dentro do condomínio, dentro do prédio, a gente já escuta algumas coisas que é inevitável, né? É dia a dia. Mas eu lido bem com as críticas, eu procuro ser leve, eu procuro entender de onde vem. Tá aí o Paulo Brax,
aí entrevista completa no YouTube da CNN Brasil. Se você quiser acompanhar, tem ela completa e muitos assuntos foram abordados pelo João Vitor Xavier, Paulo Brax, que agora tem esse período também, né, para trabalhar junto com a comissão técnica, o Galo, que é até aqui o pior visitante no Campeonato Brasileiro. Vale a pena acompanhar essa entrevista. E o que você achou desse trecho das palavras da pressão que sofre aí essa figura importante, o homem forte do Galo, o Paulo Brax, nesse bate-papo com o nosso João Vitor Xavier? Hugo, essa questão da pressão, ela serve até pra gente, né? A gente fala aqui na maior rádio do Brasil, fala pra milhões de pessoas, eu tô aqui pra emitir opinião. Então, assim, eu vou desagradar algumas pessoas, tem gente que não vai gostar aqui do que eu falo, e é claro que é sempre ruim você ter um feedback negativo, esse cara é péssimo, esse cara é ruim. Agora, tô colocando numa outra proporção, imagina um diretor de futebol de um grande clube como é o Atlético, é claro que ele está sujeito a essa pressão que às vezes é desproporcional, mas ele tem que saber lidar com isso, é o que ele falou, ele opta até por não ter rede social, para não ficar absorvendo tudo isso, mas faz parte do cargo dele, né? Aí, assim, a gente tem que separar as críticas. Já fiz várias críticas aqui ao Paulo Brax, de algumas contratações, da demora de trazer esse primeiro volante, mas a crítica é sempre construtiva e ao profissional, e às atitudes que ele teve, mas nunca a pessoa, né? Aí realmente quando passa do ponto, quando vai pro lado pessoal, aí realmente essas críticas, essas aí a gente não tem que levar em consideração, elas têm que ser descartadas. Mas é uma posição, um cargo que ele ocupa que tem um bônus. O bônus é você estar ali em um grande clube, você tem visibilidade, você recebe um ótimo salário, mas o ônus é essa pressão. E essa pressão só vai ser amenizada com o resultado dentro de campo, que não depende 100% dele, depende dele também, mas não é 100% dele. E quando o Atlético começar a jogar bem, a conquistar os resultados, essa pressão vai ser amenizada. Mas só para não deixar passar, tá faltando algumas peças ainda para esse elenco ficar 100%. Então fica a minha crítica também, para que na próxima janela ele possa preencher essas lacunas. Tem o nosso Vinícius Andrade. Há pouco eu falei do Galo da campanha, que o Atlético faz ruim como visitante. Galo que segue mal como visitante, então ele traz mais pra gente sobre esse assunto. De volta, Cláudio Rezende. O Galo é o último colocado se a gente analisar a tabela apenas de jogos como visitante. É o único time que não pontuou fora de casa. Foram 4 jogos, 4 derrotas. E se a gente analisar a campanha do Galo como visitante, pegando desde 2022, o ano após a conquista do Brasileirão, o Galo tem 80 jogos e um aproveitamento bem baixo, né, de cerca de 38%. E se a gente fizer uma análise mais recente, quando o Galo disputou rebaixamento, 2024, 2025 e esse início de 2026, o aproveitamento vai lá para baixo, para 24%. São 42 jogos com apenas 24 derrotas e só 7 vitórias. É uma situação urgente para se trabalhar. O Galo vem tropeçando muito e aí tá a diferença, fora de casa. Rezende! A reapresentação dos jogadores do Atlético está marcada para amanhã desta terça-feira. E aí será um pouco mais de uma semana para o técnico Barba Domingues trabalhar o time antes de uma maratona de jogos. No Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Galo vai ter uma sequência de várias partidas como visitante. Tem a Chapecoense, dia 2 de abril, que é o próximo jogo. Depois vai jogar em casa com o Atlético Paranaense, mas sai 2 vezes para enfrentar Santos na Vila Belmiro e o Coritiba no sul do Brasil. E além dessa situação tem o jogo contra o Puerto Cabello na estreia da Copa Sul-Americana, também fora na Venezuela. As logísticas dos jogadores que estão servindo seleções, elas são difíceis para o retorno. E há uma possibilidade real de que eles não possam participar da próxima partida do Galo, diante da Chapecoense, no interior de Santa Catarina. Ótimo dia para você. Terçou, Vinícius Andrade. Valeu demais, Hugo. Foi uma honra estar aqui ao seu lado. Até a próxima, meu amigo. Grande companhia da Livini. Forte abraço. Valeu, galera. Fui. Fala, massa. Muito bom dia. Finalizando aqui mais um vídeo do canal nessa terça-feira. Já deixa o like, dá aquela força pro canal, tá bom? Muito obrigado a todos.
E para quem está chegando, seja muito bem-vindo. Você que não conhece esse canal, tá? Esse canal aqui falamos só do galão, então fica aqui meu convite para você estar se inscrevendo no canal. Não esqueça também de ativar o sininho de notificação, você não vai ficar de fora de nada que sai aqui no canal também. E deixa o seu like, tá? O seu like ele ajuda muito o canal a continuar crescendo. E também uma outra coisa que é muito importante, quando você puder tirar um tempinho, é compartilhar o vídeo com os amigos, tá? Isso me ajuda o canal. E a sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, tá? Sobre o elenco, Paulo Brax, a entrevista exclusiva com o Paulo Brax. É um pequeno trecho, né, que foi tirado aí para colocar aqui no canal para vocês estarem por dentro do assunto. Então deixe a sua opinião aí sobre tudo que foi falado aí no espaço de comentário. A gente olha todos os comentários com muito carinho, claro. A participação de todos é muito importante para o canal. O crescimento do canal depende muito da participação de vocês, do like, tá? Então eu já agradeço a todos aí pela essa força, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Aquele forte abraço, como sempre eu deixo pra galera. Tamo junto. Até a próxima, massa. Surgiu notícia, a gente volta e coloca aqui pra vocês, tá bom? Valeu!